Oi, gente, sejam bem-vindos de volta aqui no Partiu TCC. Eu sou o professor Léo Joas. Hoje vamos falar sobre a escolha do caso. Muitos alunos apresentam dificuldade em escolher qual é o caso e não entendem muito bem o que é um caso, ou case, como se usa falar em inglês às vezes também. Bom, o que é um caso? Eu vou tentar fazer uma metáfora, uma analogia para ver se você entende. Imagine que um caso ele é similar a um antes e depois. Lembra quando tu vê assim as fotos nas redes sociais, antes e depois? Antes de eu ir no cabeleireiro eu tinha meu cabelo assim, depois fiquei com o cabelo assim, né? E tem até muitos memes aí de expectativa, realidade e tal. É tipo antes e depois. Então imagine que um caso, um case, numa empresa, numa organização, é um antes e depois. Por exemplo, como era antes da pandemia. Nossa empresa funcionava assim, tais e tais cargos e tal, os vendedores faziam assim o assado. Como funcionou depois da pandemia? Bom, os vendedores passaram a trabalhar de forma remota, tiveram que construir cada um o seu website, tiveram que entrar em contato telefônico, antes as visitas eram presenciais aos clientes e tal. Aí tu faz uma análise, bom, antes era assim, depois ficou assim. Ao final, uma lista de vantagens e desvantagens, problemas encontrados, novas soluções encontradas. Mas o fundamental é que o caso, o case, ele tem que ser um filme, entre aspas, outra metáfora aqui. Ou seja, tu vai contar uma história. Olha, era assim, aconteceu tal coisa, ficou assim. Isto é um caso. Por exemplo, a nossa empresa só atuava de forma brick and mortar. A gente tinha lojas físicas, uma venda de confecção, venda de moda praia, quem sabe. Resolvemos abrir a nossa página no Instagram para vendas. Então, esse é o case. Antes a nossa loja era assim, resolvemos abrir uma loja virtual através de vendas no Instagram. Bom, qual o resultado disso? Antes era assim, depois ficou assim. Então aqui está um case. Então ficou claro para vocês o que é um caso? É como se fosse um antes e depois, pensar dessa forma acho que ajuda bastante, ou então pensar em forma de filme, tu vai contar uma historinha. O importante é contar uma história, não é apenas um retrato, uma fotografia de uma determinada situação. A minha empresa está assim, a minha organização está assim. Isso não é um caso, tá? Um caso é contar um antes e depois, contar uma historinha. Estávamos assim, fizemos tal coisa e aconteceu isso aqui ao final. Aí vem a análise do caso, que é vantagens e desvantagens, aconteceu isso de bom, aconteceu isso de ruim, o que a teoria fala sobre isso, como é que a teoria se relaciona com isso que aconteceu na minha empresa, certo? Mas então pensar, o meu TCC, o meu artigo tem que ser um estudo de caso. Bom, então como é que é um estudo de caso? É um antes e depois, ok? Pensem dessa forma. Qualquer dúvida, escrevam aí para mim. Valeu, esse é o Partiu TCC e eu sou o Léo Joas.